Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Começa agora o programa da melhor idade. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Programa Lírio no Lar. Programa Lírio no Lar. O programa da melhor idade. Apresentação: Pastor Ivan Dias. Quando vejo o pôr do sol, eu declaro quem tu és. Quando vejo o brilho do luar e a imensidão dos céus, quando vejo o azul do mar em uma noite de estrelas, sinto a brisa suave em meu rosto e o meu coração declara quem tu és. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meu coração declara-te, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meu coração declara-te, Senhor. Quando eu vejo uma criança, eu declaro quem tu és. Quando vejo as aves nos céus e os peixes no fundo do mar, quando vejo a chuva cair e a terra regar, quando sinto o perfume das flores, o meu coração vem a te declarar. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meu coração declara-te, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meu coração declara-te, Senhor. Os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia declara ao outro dia o poder da criação. Em só pensar que tudo isso é por amor, não me admiro do seu nome ser assim. Maravilhoso tu és,
firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia declara o outro dia o poder da criação. Em só pensar que tudo isso é por amor, não me admiro do seu nome ser assim. Maravilhoso tu és, Senhor, maravilhoso tu és, maravilhoso. Meu coração declara-te, Senhor. Coração declara-te, Senhor, declara maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meu coração declara-te, Senhor. O primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Que maravilha! Não esqueçam que o ano de 2023 será o ano da oração. Uma saudação de paz para a obreira Irinalva Mascarenhas. Ela escreveu que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Glória a Deus! Eu quero mandar uma saudação de paz para o casal, a missionária Celeste Lima e o nosso amigo tricolor Paulo. Que Deus abençoe aí a vida de vocês em Barra Grande, na ilha. Por falar na ilha, por onde anda a nossa irmã Maria, aí de Mar Grande, a irmã Maria Perpétua. Glória a Deus. A irmã Nilza, aí do Lobato, está conosco nesta programação. O pastor Edissandro Galberto já sinalizou que também está ouvindo o programa. Uma saudação de paz para o povo aí de São Marcos. Louvado seja Deus. A diaconisa Cristina Ferreira, ela escreveu que esse programa é uma maravilha. Eu quero dizer aos irmãos que daqui a pouco estará conosco o pastor Jaguaraci Santos. Ele que vai trazer uma palavra da parte de Deus. Você sabia que não basta orar porque nós estamos falando que é o ano da oração? Você tem que orar com fé e com atitude. Não saia daí. Daqui a pouco, o pastor Jaguaraci Santos estará trazendo esta mensagem. Fique conosco. O programa Lírio no Lar é o programa para as pessoas da melhor idade. Programa Lírio no Lar. Aqui quem está falando é o obreiro Léo, da Igreja Batista Lírio dos Vales, em Federação. Esse ano de 2023 será o ano da oração. Lutas e tribulações irão surgir,
Barreiras e potestades vão querer lhe impedir, mas creia em Cristo Jesus, meu irmão, porque Ele lhe dá todo o poder para vencer toda a tribulação, pois no teu sangue há poder. Meu irmão, veja o exemplo de Jó. Meu irmão, veja o exemplo de Jó. A luta vem, a vitória também, porque Cristo vai lhe dar. A vitória é certa em Cristo Jesus. Cristo não vai lhe desamparar. Meu irmão, veja o exemplo de Jó. 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 A luta vem, a vitória também, porque Cristo vai lhe dar. A vitória é certa em Cristo Jesus. Cristo não vai te desamparar. Meu irmão, veja o exemplo de Jó. 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 Exemplo de Jó. Saber que hora é essa? Pastor Ivan Dias informa a hora certa. Acerte o seu relógio. Relógio atrasado não adianta. Em Salvador é hora de se arrepender e entregar a vida ao Senhor Jesus. E você que está com o relógio atrasado, você precisa ouvir a mensagem que será ministrada pelo relojoeiro de Deus, o pastor Jaguaraci Santos. Ele virá com uma mensagem para acertar as horas do seu relógio. 2023 é o ano da oração. Olá, queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Kojak, da Igreja Evangélica Cristo Fonte da Vida Eterna, no Vale da Muriçoca. Quero dizer para vocês que o ano de 2023 será o ano da oração.
Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198. Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais. @Boneca das Unhas. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus! Amados, chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E está conosco o pastor Jaguaraci Santos. É um prazer muito grande para nós tê-lo conosco. Ele que já estava devendo esta presença. Ele ficou de trazer-nos uma mensagem, mas eu sei que a vida dele é corrida. E no tempo de Deus, Deus permitiu e hoje é o dia e certamente Deus vai acertar o nosso relógio. Você sabe que relógio atrasado não adianta. A paz do Senhor, pastor Jaguaraci, fique à vontade em o nome de Jesus. Saudação de paz, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, do programa Lírio no Lar, apresentado pelo pastor Ivan Dias. Meu amigo, estamos aqui cumprindo a grande promessa de trazermos uma mensagem da palavra do Senhor a todos esses ouvintes que são fiéis e estão dia após dia aí na rotina espiritual de ouvir a grande evangelização da palavra do Senhor vinda através da sua instrumentalidade. É muito bom estar aqui neste dia que é um dia abençoado, neste ano de 2023, que é o ano da oração. Então, acerte o seu relógio, porque começou o programa Lírio no Lar, apresentado pelo pastor Ivan Dias. Temos uma mensagem da palavra do Senhor neste dia e eu quero compartilhar com os irmãos, os grandes ouvintes deste programa abençoado, uma palavra que diz respeito à oração, diz respeito ao dever de orar sempre e nunca desfalecer. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, leremos até o versículo 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Observe, por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz,
o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pois bem, amados irmãos, vejam, Jesus contou esta parábola. E o que eu observo é que Jesus trata de um fato, descrevendo na parábola a atitude de uma mulher que tinha uma necessidade. É certo que todos nós devemos ter inúmeras necessidades, mas a necessidade dessa mulher, ela é descrita pela própria Bíblia. E a própria Bíblia descreve essa mulher como uma viúva. Em outras palavras, a viuvez desta mulher era sim um problema. E este problema acarretou em outros problemas que levou essa mulher a buscar a solução do seu problema. Observe, ela tinha um problema, a Bíblia descreve esse problema como a viuvez, e ela não ficou parada, ela não ficou inerte ao problema que lhe acometia. Ela tomou uma decisão, tomou uma atitude. E ela disse: eu preciso bater na porta daquele que pode solucionar o meu problema, porque o meu problema está para ser julgado não por mim, está para ser julgado por outra pessoa. E essa outra pessoa na Bíblia é representada por um juiz. Esse juiz também tinha um problema, irmão. E a Bíblia descreve o problema deste juiz, que era a iniquidade, era o pecado profundo. Ele não temia Deus, não temia os homens. Eu acredito que esse juiz, ele não julgava corretamente, conforme os preceitos legais, conforme a letra da lei. Esse juiz parecia não julgar as causas de maneira correta e talvez tratava este ofício com desdém, com falta de zelo, porque a Bíblia descreve que ele tinha esse problema. E a mulher tinha uma necessidade de resolver um conflito. E a resolução desse conflito estava nas mãos desse juiz pecador. E eu acredito que ela, colocando a causa na justiça e esperando a solução, não obteve num tempo razoável, num tempo que se esperava. E o tempo foi passando, só que esta mulher, ela não ficava parada. E aí, Jesus, contando esta parábola, Jesus exalta a obrigação de orar sempre, porque dever é obrigação. E Jesus ainda descreve esse dever de orar sempre e ter um ânimo que não te leve a desfalecer, que não te leve a desistir, porque o tempo vai passando, o problema talvez vai aumentando, a aflição vai chegando ao nosso coração e as coisas vão ficando mais difíceis do que já era inicialmente, quando iniciou esse problema. Mas Jesus me ensina, Jesus te ensina a não desistir, a você buscar a solução do problema por meio da oração. E aqui eu preciso fazer uma
apresentação, um esclarecimento sobre a palavra oração. A palavra oração é a junção de dois vocábulos, que é ora, ação. Ora é falar, orar vem de falar e ação vem de agir. Então existem situações que nós não só devemos falar com Deus, haverá situações em que devemos falar com Deus e ao mesmo tempo tomar uma atitude, e esta atitude requer uma ação. Esta mulher não ficou inerte quando o juiz não havia julgado a sua causa. Ela ia, acredito que toda semana, não sei, acredito que de 15 em 15, não sei, de mês a mês, não sei, ela estava ali, lembrando aquele juiz que ela precisava resolver o seu problema naquela vara, naquela serventia, naquele órgão do poder judiciário. E segundo a parábola, aquele juiz nada fazia. E Jesus vai exaltar esta mulher, porque ela nunca desistiu. Tá aí, irmãos. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós falamos com Deus, temos de ter a paciência de ouvir a resposta. E às vezes nós desistimos de falar com Deus antes dele responder, porque não basta só nós falarmos. Oração é uma conexão. Oração precisa ter duas pessoas. Deve ter aquela pessoa que vai falar e aquela pessoa que vai ouvir. E aquela pessoa que vai ouvir também na mensagem, para que a comunicação se estabeleça, a pessoa que vai ouvir, ela não só vai ouvir, ela também vai falar. E Deus, Ele tem paciência de ouvir a nossa oração e tem também o tempo certo de nos responder. Olha aí. Então talvez Deus queira nos ensinar algo dentro da espera. E o que é que Deus quer nos ensinar dentro da espera? É justamente paciência. Observe que a oração ela é completa. A oração nos ensina a falar, a oração nos ensina a agir e a oração nos ensina a ter paciência. E mais, a oração também nos ensina a termos perseverança, porque ela exige que nós tenhamos um pouco de insistência, porque a resposta virá. E Jesus, nesta parábola, vai falar que este juiz entendeu que esta mulher, pela sua insistência, estava molestando, estava já incomodando, estava já importunando esse juiz, que não tinha comprometimento com o seu trabalho, com o seu ofício, e ainda assim respondeu a esta mulher. Então observe que pela perseverança, que pela insistência, que através da esperança que essa mulher tinha de resolução do seu problema, esta mulher também tinha o ânimo necessário para esperar o tempo certo da resposta da sua oração. E Jesus vai falar sobre o dever de orar sempre, tratando numa parábola não só a forma da oração que esta mulher teve, porque Jesus vai falar muito mais
sobre a atitude. Nas entrelinhas desta palavra, não se fala desta mulher tendo um diálogo, porque oração é diálogo, mas especificamente esta palavra não demonstra um diálogo extenso entre essa mulher e o juiz. O que de fato Jesus exalta nesta palavra é a atitude da mulher. Ela não só falou, mas ela também agiu. E talvez para a sua oração ficar completa, será necessário você falar com Deus, ter a paciência de ouvir a Deus, mas ter a atitude de se levantar e fazer alguma coisa em prol daquilo que você deseja ser resolvido. Porque esta mulher, ela tomou uma atitude. Ela disse: eu vou insistentemente bater na porta deste juiz até que veja o meu problema resolvido. E detalhe, irmão, irmã, você ouvinte da palavra do Senhor, do programa Lírio no Lar, esse programa maravilhoso, você que nos ouve no dia de hoje, neste dia abençoado. Detalhe, esta mulher, ela conseguiu a resposta que ela desejava. Por causa de quê? Por causa da sua ação. Ou seja, a junção do vocábulo ora mais ação completa a palavra oração e faz com que esta oração seja eficiente, essa oração seja eficaz, esta oração seja completa, esta oração seja objetiva. Eu não sei o que você tem de necessidade, eu não sei o que você precisa, mas se você abrir a sua boca e direcionar as suas palavras à pessoa certa, e você esperar, ter paciência, perseverar e ter a ação correta, com certeza este problema será resolvido. Jesus exalta a atitude desta mulher. E se este juiz, que não tinha comprometimento com o seu ofício, deu àquela mulher aquilo que ela desejava resolvido, quanto mais Deus, porque a nossa oração, ela é direcionada aos céus. Aqui Jesus conta uma parábola que esta mulher se dirigiu a uma pessoa específica na figura do juiz, um juiz injusto, um juiz pecador. E a Bíblia nos diz que ainda assim, mesmo que tardio, mesmo que tenha passado o tempo necessário, aquela mulher viu o seu problema resolvido. Talvez você tenha sido vencido pelo tempo. Talvez esta causa que você esteja orando, que você esteja falando com Deus, já te tirou até mesmo do foco de resolver esta questão por meio da oração. E você, no momento em que iria resolver essa situação, você vai e desiste. É como alguém que vem construindo um edifício e quando está prestes a terminar, perde a força e desiste de concluir a obra. Não vai ver a obra pronta. Assim é a oração. A oração, ela precisa ter um alvo. A oração precisa ter um objetivo. A oração precisa ter um direcionamento. Mas a oração precisa obedecer critérios. E um dos critérios é que ela vem seguida da palavra ação. Você precisa agir.
agir com perseverança, agir com confiança, agir acreditando que aquele que você está orando, ele é fiel para te responder. Porque no versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então observe que Jesus, além de exaltar alguns critérios sobre oração, contando esta parábola, Jesus envolve algo poderosíssimo que vai tornar a sua oração mais eficiente. Tem gente que ora por orar, tem gente que ora porque alguém disse que precisa orar, mas tem gente que nem precisa ficar dias orando. Por quê? Porque ela acredita tanto, ela exerce tanto a fé, ela age tanto em fé na oração, que ela é respondida de pronto, ela é respondida de logo, ela é respondida prontamente. Deus a responde. Agora, essa resposta precisa chegar na hora certa, no momento certo. E a Bíblia também nos relata um episódio no livro do profeta Daniel, que Daniel, desde o primeiro dia que ele aplicou o seu coração a orar ao Senhor a respeito de um determinado propósito, a Bíblia nos diz que Deus enviou a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia impediu, e aqui estamos falando de potestades, de malignidades que atuam nas regiões nas quais esta resposta ela vem por meio de mensageiros de Deus, que são os anjos, e até se concretizar esta resposta, há uma batalha espiritual no meio do caminho. Então observe, estamos falando de algo espiritual. A oração ela é extremamente espiritual. E é por isso que nós devemos ter a consciência do dever de orar e do poder da oração. A oração precisa ser com fé. Você precisa acreditar na eficácia da oração. Existem pessoas que estão orando porque alguém disse: ore, que melhora. E a pessoa vai lá só pelo fato de alguém dizer. Vai lá, ora e ora sem fé. Mas ore, irmão, ore acreditando. Faça como esta mulher cujo problema era a viuvez e que a sua causa estava na mão de um juiz pecador, e ela não reteve a sua ação, ou seja, ela não ficou parada, ela não ficou inerte, ela se levantou e foi diretamente bater na porta do poder judiciário, e de forma insistente ela buscou resposta, e essa resposta veio sobre a vida dela. Porque nesta parábola Jesus fala que a atitude dela de insistir foi validado por um juiz que não tinha temor a Deus, mas ela precisava de justiça. E a Bíblia fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça,
porque serão o quê? Saciados. Esta mulher tinha fome e sede de justiça. Quando você tem fome, o que é que você faz? Se levanta para comer. Quando você tem sede, o que é que você faz? Se levanta para beber água. Esta mulher teve a sua fome saciada. Esta mulher teve a concretização, teve a sua sede saciada. E ela se saciou tendo justiça, porque ela resolveu agir em oração, agir em atitude, agir em fé. Nós precisamos, mais do que nunca, exercitar o poder da oração com os critérios estabelecidos nesta parábola ensinada pelo próprio Jesus em Lucas 18. A perseverança, a insistência, a ação daquela mulher, a fé dela, tudo isso foi exaltado e foi validado por Deus como forma de oração. Porque às vezes estamos acostumados a entender que oração é só falar e só falar. Não. Aqui, especificamente, Jesus nos mostra que oração vai além do falar com Deus. É também a atitude diante de Deus. E que atitude é essa? Atitude de perseverança é oração diante de Deus. A atitude de fé é oração diante de Deus. A atitude de esperança, de confiança, também é validado por Deus como forma de oração. E nós oramos a Deus porque somos íntimos dele. Observe, não tem um dia sequer que eu acorde e não fale com minha esposa. Por quê? Porque eu convivo com ela todos os dias. Assim somos nós para com Deus. Ainda que você ore em espírito, ainda que você não dobre o seu joelho. Hoje eu não tive tempo de dobrar o meu joelho. Não há justificativa, porque há formas de você se comunicar com Deus. E a melhor delas é em espírito. Por quê? Porque o inimigo, ele não fica sabendo daquilo que você está falando com Deus. Sendo Deus onisciente, onipresente e onipotente, ele vai saber o que você está falando na sua consciência e se direcionando para com ele. Agora, tem outras orações que é preciso de fato verbalizar, falar de forma audível. Quando você está fazendo uma oração intercessória, por exemplo, quando você está em batalha espiritual, por exemplo, você precisa verbalizar e verbalizar numa intensidade que demonstre que você se encontra naquela batalha espiritual. Então, há diversas formas de você falar com Deus. E nesta parábola, Jesus nos ensina que o falar com Deus vai além do verbalizar. Falar com Deus é agir em fé. Falar com Deus é agir com perseverança. Falar com Deus é agir com confiança. Falar com Deus é ser insistente. Falar com Deus é acreditar que Ele é fiel para te responder. Falar com Deus é ter paciência para entender que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo para Deus responder aquilo que você necessita. Você só não pode desistir. O desistente, ele não tem a oportunidade de saber se aquilo que ele gostaria que desse certo
vai dar certo ou não. Por quê? Porque ele desiste antes mesmo de tentar, ou ele não tenta até dar certo. Perseverar é isso, é você continuar tentando até que dê certo. É você continuar orando até que Deus responda. Porque nós já aprendemos que Daniel orou desde o primeiro dia e Deus não deixa sem resposta uma oração. Ainda que a gente não entenda a forma de Deus responder, isso não quer dizer que ele não respondeu. Quer dizer que nós não entendemos a resposta de Deus. E às vezes o que devemos compreender é tão somente a resposta de Deus na oração, já que a oração é diálogo entre duas pessoas. E há formas de se comunicar, há formas de falar com Deus. Ano de 2023 é o ano da oração. Que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes do Lírio no Lar. Pastor Dias, meu querido mentor, meu querido pastor, meu grande amigo, tem se tornado meu grande amigo, meu grande conselheiro, muito obrigado por ter esta oportunidade de nós estarmos aqui neste programa abençoado, o programa Lírio no Lar, que tem chegado à porta de muitas pessoas, que tem chegado aos ouvidos de muitas pessoas. Que Deus possa nos abençoar com esta riquíssima palavra. Deus abençoe a todos neste dia maravilhoso. Que Deus continue cumprindo o propósito dele em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. 2023, o ano da oração. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. A dúvida, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz do YouTube. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós acabamos de ouvir a ministração da Tua Palavra. O Senhor falou acerca do dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos. Meu Deus, aquela viúva, ela tinha uma causa, mas ela não ficou sentada esperando a resposta. Não, Senhor. A oração dela era envolvida na atitude, porque ela era uma mulher de fé. E por isso, todos os dias, ela batia na porta daquele juiz e reivindicava: julgue a minha causa. Pai, nós aprendemos que nós precisamos estar na oração com atitude. A fé não nos deixa ficarmos parados. A fé nos leva até o lugar do milagre. Meu Deus, a Tua palavra diz que aquela mulher cirofenícia tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Ela não ficou em casa. Ela tinha fé. Ela acreditava que Jesus seria a solução. Ela saiu de casa
e foi ao encontro do Senhor. E ali o milagre foi alcançado. Meu Deus amado, em o nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida do teu filho, o pastor Jaguaraci Santos, que acertou o nosso relógio neste sentido em que nós precisamos orar, mas precisamos também agir, porque a fé nos faz movimentar. Oração é orar com ação, e nós acreditamos que já deu tudo certo, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Amém? E graças ao nome do Senhor. Pastor Dias! Pastor Dias! O primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Maravilha! Obrigado, pastor Jaguaraci Santos. Que Deus continue abençoando ao Senhor o seu ministério. Deus continue abençoando a sua família, a missionária Cíntia Costa e nosso irmão Pedro. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. E não esqueçam, 2023, o ano da oração. Farmácia Paz Trindade. Preço baixo é aqui. Medicamentos genéricos com até 80% de desconto. Além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 71-3263-1297. 71-3263-1297. Entregamos a domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar, para pessoas da melhor idade. Apresentação, Pastor Dias. Bênção, vovô. Bênção, vovó. Até o próximo programa.